Olá! Na aula de hoje nós falaremos sobre a teoria comportamental da administração, também chamada de behaviorista, em função da palavra em inglês behavior, que significa comportamento ou conduta, e coloca uma nova direção e um novo enfoque dentro da teoria administrativa. A abordagem das ciências do comportamento, ao estudar a motivação humana, suas necessidades básicas, definir estilos de administração e caracterizar as organizações como sistemas sociais cooperativos e sistemas de decisões. Assim, a teoria comportamental se preocupa com os processos organizacionais, como o comportamento das pessoas nas organizações e com o comportamento organizacional como um todo. Pensando nisso, esse vídeo aborda o estudo do comportamento humano por meio das contribuições da pirâmide de necessidades de Maslow, dos fatores de Herzberg, da teoria dos dois fatores de Gregor e dos sistemas de Likert. O administrador ele deve conhecer as necessidades humanas para compreender o comportamento humano e utilizar a motivação como meio para melhorar a qualidade de vida nas organizações. Por isso, é importante que você se aprofunde nesses conhecimentos e descubra a melhor forma para motivar as pessoas nas empresas. Então vamos lá? A teoria comportamental da administração, ou teoria behaviorista, surge no final da década de 40 como uma redefinição dos conceitos anteriores e uma forte crítica à teoria das relações humanas. A publicação de O Comportamento Administrativo por Herbert Alexander Simon em 1945, marca o início da teoria comportamental, que dá ênfase ao comportamento das pessoas dentro do contexto organizacional. A teoria comportamental representa um desdobramento da teoria das relações humanas, porém, reformula alguns conceitos dos quais discordavam. Para a teoria comportamental, o administrador deve conhecer as necessidades das pessoas, compreender o comportamento humano e motivar os funcionários. A teoria comportamental introduz ainda a ideia do homem administrativo, um homem que procura uma maneira possível para fazer algo e não a maneira ideal, excelente. O homem administrativo procura a maneira satisfatória de realizar as suas atividades, e não a maneira ótima. Contenta-se com aquilo que está ao seu alcance, o que pode ser feito dentro das suas possibilidades. Ao tomar uma decisão, o homem administrativo não procura a melhor decisão, mas sim aquela adequada para o momento. Nos primórdios da teoria comportamental, Chester Barman defende que as pessoas não atuam isoladamente, mas por meio de interações com outras para poderem, juntas, alcançar seus objetivos. Nas relações sociais, as pessoas se influenciam mutuamente. Uma organização de sistemas sociais racionais somente existe quando ocorrem conjuntamente interação entre duas ou mais pessoas, desejo e disposição para a cooperação e finalidade de alcançar um objetivo comum. Veja bem, a cooperação é o elemento essencial da organização e varia de pessoa para pessoa. A contribuição de cada pessoa para o alcance do objetivo comum é variável e depende do resultado das satisfações e insatisfações obtidas realmente ou percebidas imaginariamente pelas pessoas como resultado da sua cooperação. Já a cooperação é fruto da decisão de cada pessoa em função dessas satisfações e vantagens pessoais. Daí a necessidade de buscar incentivos à cooperação. Percebeu que para essa teoria o administrador precisa conhecer as necessidades humanas para melhor compreender o comportamento humano e utilizar a motivação humana como poderoso meio para melhorar a qualidade de vida dentro das organizações? Então, para analisar como as pessoas se comportam, é importante que você conheça os estudos da motivação humana. Abraham Maslow, psicólogo e consultor americano, apresentou uma teoria da motivação, segundo a qual as necessidades humanas estão dispostas em níveis, numa hierarquia de importância e influência. Nessa hierarquia das necessidades, a pirâmide de Maslow, encontram-se 5 níveis de necessidades.
autorrealização, estima, sociais, segurança e fisiológicas. As necessidades fisiológicas são relacionadas com alimentação, sono e repouso, de abrigo e outras. Esse grupo de necessidades tem a ver com a sobrevivência do indivíduo e com a preservação da espécie. As necessidades de segurança, como o próprio nome diz, estão relacionadas à segurança, estabilidade, busca de proteção contra a ameaça ou privação e fuga do perigo. As necessidades sociais são relacionadas à associação, participação, aceitação por parte dos companheiros, à troca, amizade, ao afeto e ao amor. As necessidades de estima são relacionadas com a maneira pela qual a pessoa se vê e se avalia. Envolvem a autoapreciação, autoconfiança, necessidade de aprovação social e respeito, necessidade de status, prestígio e consideração. As necessidades de autorrealização estão relacionadas às necessidades humanas mais elevadas, que estão lá no topo da hierarquia. São as necessidades de cada pessoa de realizar o seu próprio potencial e de autodesenvolver-se continuamente. Ser constantemente mais do que é, ou vir a ser tudo o que pode ser. E como nem tudo são flores, a teoria de Maslow ela teve críticas, onde várias pesquisas não chegaram a provar cientificamente a teoria e algumas delas até a invalidaram. Contudo, a teoria de Maslow é suficientemente bem estruturada para poder oferecer um esquema orientador e útil para o comportamento das pessoas. Frederick Herzberg formulou a teoria dos 2 fatores para explicar o comportamento das pessoas no trabalho. Para esse pesquisador, existem 2 fatores que orientam o comportamento das pessoas nesse ambiente. Conheça alguns exemplos de cada um deles. Os fatores higiênicos ou extrínsecos têm a ver com como o empregado se sente em relação à empresa, suas condições de trabalho, salários e prêmios de produção, benefícios e serviços sociais, com as políticas da organização e também com as relações com a chefia e os colegas. Já os fatores motivacionais ou intrínsecos têm a ver com como o empregado se sente em relação ao cargo. Por exemplo, o trabalho é sempre o mesmo? Como está a sua realização pessoal? Ele tem reconhecimento no trabalho? Progresso profissional? Responsabilidade? Sintetizando, fatores higiênicos ou extrínsecos estão relacionados ao ambiente ou às condições de trabalho controlados pela empresa e não pelo indivíduo. Quando ótimos, evitam a insatisfação, mas não são suficientes para causar satisfação por muito tempo. Exemplo: salários, estilo de chefia, condições físicas de trabalho, políticas e diretrizes da empresa, clima organizacional e outros fatores. Os fatores motivacionais ou intrínsecos estão relacionados com o que o indivíduo faz ou desempenha, portanto, aquilo que está sob seu controle. Quando ótimos provocam satisfação, quando precários inibem a satisfação. Envolvem sentimentos de crescimento individual, reconhecimento profissional e autorrealização. Exemplo: desejo de conquistar um cargo de direção, uma promoção ou até mesmo o reconhecimento do gestor. A principal implicação dessa teoria é que uma concentração nos fatores de higiene apenas pode impedir a insatisfação no trabalho. Os fatores higiênicos e motivacionais são independentes e não vinculados. Para que os empregados fiquem plenamente satisfeitos e obtenham um desempenho melhor que os padrões mínimos, é preciso incorporar motivadores ao trabalho. Por isso, Herzberg entende que, para propiciar continuamente a motivação no trabalho, é preciso o enriquecimento de tarefas. Mas o que seria um enriquecimento de tarefas? Job enrichment consiste em uma constante substituição de tarefas mais simples e elementares do cargo por tarefas mais complexas, a fim de acompanhar o crescimento individual de cada empregado, oferecendo-lhe condições de desafio e de satisfação profissional no cargo. Segundo Herzberg,
Para se garantir a motivação contínua no trabalho, é necessário o enriquecimento contínuo do cargo ou das tarefas, que pode ser vertical, com acréscimos de tarefas mais complexas, ou horizontal, com o acréscimo de novas tarefas com o mesmo grau de dificuldade ou complexidade. Mas o que o enriquecimento das tarefas pode trazer na prática? Como consequência do aumento da motivação, pode ocorrer aumento da produtividade, redução do absenteísmo, faltas e atrasos ao serviço e da rotatividade de pessoal, com a demissão de empregados. A teoria comportamental oferece uma variedade de estilos de administração à disposição do administrador. Esses estilos dependem das convicções que os administradores têm a respeito do comportamento humano na organização. Essas convicções moldam não apenas a maneira de conduzir as pessoas, mas também a maneira pela qual se divide o trabalho, se planeja, se organiza e se controla as atividades na organização. Conheça agora outros estudos sobre a motivação humana. Teoria X. Quem nunca ouviu falar da teoria X, né? Bom, ela reflete um estilo de administração duro, rígido e autocrático, que muito se aproxima do estilo da administração científica, porque ela faz as pessoas trabalharem dentro de padrões previamente planejados e organizados pela direção, além do que visa o alcance dos objetivos da organização. E acredita que as pessoas são motivadas exclusivamente por incentivos econômicos e utiliza da remuneração como recompensa ou punição. Para a teoria X, as pessoas são meros recursos de produção. Essa teoria força as pessoas a fazerem o que a empresa espera delas, independente das suas opiniões ou objetivos pessoais. Quando o administrador impõe de cima para baixo um esquema de trabalho e controla o comportamento dos subordinados, ele está agindo de acordo com a teoria X. O fato de o administrador impor de forma autocrática ou suave seu desejo ou vontade não faz diferença. Ambas são maneiras de se fazer a teoria X. Já a teoria Y propõe um estilo de administração participativo e baseado em valores humanos e sociais. Segundo essa teoria, administrar é um processo de criar oportunidades, liberar potenciais, remover obstáculos e encorajar o crescimento individual. A teoria Y é aplicada por meio de um estilo de direção baseado em medidas inovadoras e humanistas, com as seguintes características: descentralização das decisões e delegação de responsabilidades, ampliação das atividades do funcionário para que seu trabalho tenha mais significado. O funcionário ele tem participação nas decisões e administração consultiva. Autoavaliação do desempenho. A teoria Y é a administração por objetivos que realça a iniciativa individual e valoriza as relações de participação, trabalho em equipe e desempenho. Para essa teoria, o administrador deve criar condições para que as pessoas possam atingir seus objetivos pessoais, dirigindo seus esforços em direção aos objetivos da empresa. A teoria de Hensis-Likert considera a administração um processo no qual não existem normas e princípios universais válidos para todas as situações. Em cada organização, a administração pode assumir feições diferentes dependendo das condições internas e externas. Diante disso, haveria 4 variáveis nos modelos de administração: processo decisorial, sistema de comunicações, relação interpessoal, sistema de recompensas e punições. Likert propôs 4 modelos administrativos estereotipados, os quais ele chamou de sistemas, e nos quais essas variáveis se apresentam da seguinte maneira. O sistema 1, ele é o sistema autoritário coercitivo e tem total centralização das decisões. Imposição, coerção, intimidação. Nenhuma informação, somente ordens e comando. Nenhuma liberdade, muitas regras e regulamentos. Punições e ações disciplinares, a obediência tem que ser rígida.
O sistema 2 ele é autoritário e benevolente, com algumas centralizações das decisões, alguma imposição de regras e regulamentos, pouca informação, ordens, comandos e alguma orientação, alguma liberdade, desconfiança e condescendência, punições menos arbitrárias e recompensas salariais. O sistema 3 ele é consultivo e tem descentralização e delegação das decisões, consulta aos níveis inferiores com certa delegação, fluxo de informação vertical, ascendente e descendente, confiança nas pessoas, propõe até trabalho em equipe e tem ênfase nas recompensas salariais e raras punições ou castigos. O sistema 4 é o sistema participativo, onde tem total descentralização das decisões. Participação, consenso e debate, intensa informação e comunicação, troca de ideias e sugestões, total liberdade e autonomia das pessoas, poucas regras e restrições, ênfase nas recompensas salariais, sociais e simbólicas. O sistema 1 parece com a teoria X de McGregor. Ele é encontrado em empresas que utilizam mão de obra intensiva e tecnologia rudimentar, com pessoal de pouca qualificação e educação, por exemplo, serviços de conservação e limpeza. O sistema 2 é encontrado em empresas industriais, com tecnologia mais apurada e mão de obra mais especializada, mas que aplica alguma forma de coerção para manter o controle sobre o comportamento, por exemplo, produção e montagem. O sistema 3 é utilizado em empresas de serviços, por exemplo, bancos e financeiras, e em áreas administrativas de empresas industriais mais avançadas, em termos de relação com empregados. Já o sistema 4, ele lembra a teoria Y de McGregor e é encontrado em empresas que utilizam tecnologia sofisticada e pessoal altamente especializado. Exemplo: empresas de propaganda, empresas de consultoria e de desenvolvimento de software. As pessoas são processadoras de informações, criadoras de opiniões e tomadoras de decisões. Dessa forma, a teoria comportamental concebe a organização como um sistema de decisões no qual cada pessoa participa consciente e racionalmente, escolhendo e decidindo. Para tanto, segue um curso de ação ou estratégia que é influenciada por suas preferências pessoais, personalidade, motivação e atitudes. A decisão envolve uma opção. Decisão, segundo Chiavenato, é o processo de análise e escolha entre alternativas disponíveis de cursos de ação que a pessoa deverá seguir. As etapas do processo de decisão e as questões que estão envolvidas em cada uma delas são: primeiro, identificar a situação. Qual é a essência do problema ou da oportunidade? Quais os subproblemas ou aspectos da oportunidade? E veja a situação global e não apenas uma parte dela. Segundo passo, obter a informação. Busque dados, fatos e informações a respeito. Busque informação interna e externa e envolva o cliente ou usuário. O terceiro passo é gerar soluções alternativas. Desenvolva várias alternativas de solução. Use criatividade e inovação. Avalie a relação de custo e benefício de cada alternativa. O passo 4 é avaliar e escolher a melhor alternativa. Avalie as alternativas geradas, custo, tempo e eficácia. Utilize a escala de pontos para avaliar as alternativas. E escolha a alternativa mais adequada para a situação. O passo 5 é transformar a solução em ação. Implemente a solução escolhida. Pense no global e não apenas no detalhe. Seja prático para colocar a solução em ação. E o sexto e último passo é avaliar os resultados. Monitore o andamento das coisas. Verifique se o problema foi realmente resolvido. E avalie o resultado e as consequências.
O equilíbrio organizacional reflete o êxito da organização em incentivar seus participantes e motivá-los a continuar fazendo parte da organização para garantir sua sobrevivência. E tem alguns postulados básicos dessa teoria que eu quero passar para vocês. Primeiro, a organização é um sistema de comportamentos sociais interrelacionados de várias pessoas que são os participantes da organização. Segundo, cada participante e cada grupo recebe incentivos em troca dos quais faz contribuições à organização. Terceiro, o participante somente manterá sua participação na organização enquanto os incentivos oferecidos forem iguais ou maiores do que as contribuições exigidas. Quarto, a organização terá sucesso e continuará existindo enquanto as contribuições forem suficientes para proporcionar incentivos em quantidade bastante para induzir os participantes a continuar prestando essas contribuições. E nesse processo, diferentes participantes interagem por meio da diferenciação das tarefas provocadas pela divisão de trabalho nas organizações. Diante disso, há 4 classes de participantes. A primeira dela é a classe dos empregados, que contribuem com o trabalho, dedicação, esforço pessoal, desempenho, lealdade e assiduidade, motivados por salário, benefícios, prêmios, elogios, oportunidades, reconhecimento e segurança no trabalho. A segunda classe é a classe dos investidores, que contribuem com dinheiro na forma de ações, empréstimos e financiamentos, motivados por rentabilidade, lucratividade, liquidez, dividendos e retorno no investimento. A terceira classe é a classe dos fornecedores, que contribuem com materiais, matérias-primas, tecnologias e serviços especializados, motivados por preço, condições de pagamento, faturamento e garantia de novos negócios. A quarta classe diz respeito aos clientes, que contribuem com dinheiro pela aquisição dos produtos ou serviços e seu consumo e utilização, motivados por preço, qualidade, condições de pagamento e satisfação de necessidades. Percebeu como é fácil identificar na organização cada um desses perfis? Aula grande, né? Mas é impossível resumir mais que isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, dá joinha para fortalecer o canal e se inscrevam para ficar por dentro das novidades. Forte abraço e até a próxima!